desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Eu já estou plugadíssimo então com o nosso querido pastor Pedro Moura. Já está por aqui na Bahia hoje, meu pastor. Bom dia. Bom dia, Elber. Estamos aqui na Bahia com um tempo chuvoso, mas gostoso, porque daqui a pouco o sol vai encobrir toda essa chuva. Maravilha, maravilha. Mas está tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo em paz, graças a Deus, meu pastor. Tudo tranquilo, caminhando aí, né? E a gente na expectativa para mais um Desvendando os Versículos Difíceis da Bíblia. Hoje mais uma edição, glória a Deus, né? Meu pastor, nós já temos aqui já as perguntas, né? Ou melhor, a pergunta do assunto de hoje, né? A pergunta do assunto de hoje, a dúvida, né, da pessoa é lá de Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 9 especificamente, né? Só que na semana passada, né, nós falamos aqui, o senhor trouxe para nós o assunto sobre dízimos, né? E aquela velha polêmica de uma galera que quer dizimar, outros gostariam de que isso não houvesse, outros dizem que o dízimo é só de plantas, de temperos, que era isso que ele se referia, que a referência dele era essa, né? E agora surgiu uma dúvida que no dia acho que o senhor não chegou a mencionar, mas que é uma coisa muito comum também, e a pessoa mandou aqui pra gente, e eu achei interessante tá trazendo aqui para o senhor, antes de nós entrarmos lá em Hebreus. A pessoa mandou a pergunta seguinte: o dízimo pode ser usado pelo crente como ele decidir? Eu acho que pelo que eu entendi, ela quer usar o dízimo para fazer as ações, né, que ela bem sentir no coração. Aí como que ela pode fazer isso? Posso responder? Por favor. A pessoa pergunta se o dízimo pode ser usado pelo crente, como ele quiser, não é isso? Como ela decide. Poder ele pode, mas não é ensino bíblico. Uma atitude assim mesclada com desobediência. Sim. Porque o parâmetro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que o dízimo deve ser trazido ou levado, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias capítulo 3. Mas isso é do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Mas é ensino também do Novo Testamento. Lembre-se que Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, esses dois sinóticos, Jesus estava assentado no templo em frente ao gasofilácio, diante do gasofilácio, para observar a entrega dos dízimos. Por que Jesus estava sentado? Porque o dízimo era trazido também no Novo Testamento à casa do tesouro. Então, o dízimo é entregue na igreja. Quem administra dízimo é a igreja. Nós, batistas, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira recebe das igrejas o plano cooperativo e para a obra de missões e outras obras do reino, não é? Há pouco eu vi o pastor Sócrates falando sobre a editora da Convenção Batista Brasileira, a editora Convicções. Quem é que sustenta a editora Convicções? São os dízimos que as igrejas enviam para o plano cooperativo, para a obra missionária, junta de missões nacionais, junta de missões mundiais, não é? E também para a manutenção da igreja, da própria igreja local. De modo que usar o dízimo
a seu bel prazer, para fazer caridade, é uma espécie de salvação por boas obras, né? E isso é meio espiritismo. De modo que não é correto o crente usar o dízimo como ele quer. É uma prática contrária à palavra de Deus. Acho que é por aí. Muito bem, então tá aí, tá explicado. Eu acho que só a questão que a contra-argumentação do povo é assim, meio, às vezes foge um pouco, né, pastor? Porque assim, como o senhor muito bem falou, o senhor falou que já lá no capítulo 3 de Malaquias está dizendo que trazei. Então, se trazer, tem que trazer, ponto, né? Mas aí é Velho Testamento, aí é difícil. Trazer e entregar, né? Exatamente, né? Então, trazer e entregar. Agora, Elber, chegou uma pergunta para mim. Sim. Aí não houve tempo de eu mandar para você. Uma pessoa disse assim: Pedro, eu ouvi um pregador dizer que alguém perguntar a um pregador: o senhor crê no dízimo? E ele respondeu: não, eu não creio no dízimo, eu creio em generosidade. Olha, isso aí é crer pela metade. Porque a Bíblia tanto fala em dízimo quanto fala em generosidade, não é? Sim. O ensino do Antigo Testamento é 10%, esse ensino continua no Novo Testamento, como já explicamos, mas ambos os testamentos enfatizam generosidade. Portanto, a obediência do pregador deve ser integral, porque, diferentemente disso, ele confunde os crentes. O crente fica se perguntando: será que meu pastor crê ou não crê na Bíblia? E a igreja quer um pastor que creia na Bíblia totalmente. Portanto, não é que generosidade seja errada. Não, mas a resposta ideal para um pastor que crê na Bíblia é: creio no dízimo, sim, e creio também em generosidade, porque a Bíblia ensina as duas coisas. É isso, amigo. Sim, muito bem. Então vamos lá, meu pastor, eu acho que foi respondido aí, né, a questão do nosso querido ouvinte. Deixa eu ver se tem identificação. Não tem, quem é? Não. Mas vamos lá, então vamos à pergunta de hoje, vamos à dúvida de hoje do nosso quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. A pessoa está perguntando: pastor, peço sua ajuda para entender o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 9, que diz o seguinte: são crentes que diz nada, a pergunta dela, né? São crentes que perderam a salvação? São apóstatas? São pessoas que apostataram e se arrependeram? São crentes condenados ao inferno? Eu aprendi desde que entrei na igreja há mais de 30 anos que o crente não perde a salvação. Mas esse texto afirma que eles caíram. Como pode ser? Meu querido Elber, e como é o nome da pessoa mesmo? Deixa eu ver aqui. Anísio Silveira, lá do Rio de Janeiro. Anísio, e meus queridos ouvintes da Rede 316, eu oriento você a ter uma Bíblia agora, de preferência de papel, e um lápis, e abrir lá na carta aos Hebreus 6, 4 e 9. Elber, você está lembrando que a semana passada foi Hebreus 7? Hoje é Hebreus 6. Hebreus 6, verdade. Olha, essa carta é fantástica. Ela é uma interpretação do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é baseada no Salmo 110. O autor aos Hebreus leu o Salmo 110 e escreveu a carta aos Hebreus. É um tipo de sermão sobre o sacerdócio de Cristo. Então, eu tenho um livrinho, a Carta aos Hebreus, que foi editado pela Convicções, no tempo ainda da Juerp, e há um capítulo sobre esse texto chamado Texto de Difícil Interpretação, e ele é de fato de difícil interpretação. Agora veja que o irmão Silveira, ele
ele pergunta se as pessoas são crentes que perderam a salvação, se são crentes apóstatas, gente que deliberadamente abandonou a fé, ou se são crentes condenados ao inferno. Então, primeiro, nenhum crente não pode mesmo perder a salvação. Uma vez uma pessoa perguntou a um famoso pregador: o crente pode perder a salvação? A resposta dele foi tão interessante. Ele disse assim: depende de quem deu a salvação a você. Se foi Jesus, você nunca vai perder. E eu sei que ele estava pensando em João capítulo 10, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, etc. Eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Ele estava pensando nisso. Então, essa primeira resposta serve também para a terceira pergunta, que eles são crentes condenados ao inferno. Não há crente condenado ao inferno. Eu lembro de uma ocasião que eu estava sendo homenageado em uma igreja. Eu pastoreei 5 igrejas ao longo de 43 anos. Eu estava sendo homenageado, eu acho que era no dia do pastor. E muitos irmãos, assim, bondosos, queriam me homenagear naquela igreja. Mas levantou-se uma irmãzinha muito sincera e ela disse assim: pastor, eu sei que o senhor tem muitas ovelhas boas, mas há algumas ovelhas, ela usou a palavra danadas. Meu Deus. Mas o senhor tem também umas ovelhas danadas. E essas ovelhas também querem homenagear o Senhor. E fez uma homenagem assim interessante. E eu agradeci aquela homenagem dela de todo o meu coração, porque é uma pessoa danada querer me homenagear, então eu fiquei elogiado, né? Sim. Mas eu disse a ela assim, com todo o amor: minha irmã, não existe ovelha danada no rebanho do Senhor, não. Sabe por quê, minha irmãzinha? Porque a palavra danada é muito ruim para o crente. Você não pode ser uma ovelha danada, porque danado é uma palavra grega, daquelas palavras que, em vez de serem traduzidas, foram transliteradas, como batismo, sábado, que não foram traduzidas e criam confusão por causa disso. Danado também é uma palavra grega, danaides, e a palavra danada significa condenado ao inferno. E não há um crente condenado ao inferno. O inferno é para o diabo e seus anjos, diz o Senhor Jesus naquele sermão profético de Mateus. É 24, 25 de Mateus, sermão profético, mas esse texto deve estar em Mateus 25. Ele diz que o inferno foi criado para Satanás e os demônios. Agora, o Salmo 9 nos informa que há outras pessoas que vão para o inferno. São aquelas pessoas que se esquecem, que não querem, que se esquecem de Deus. Ateos, em grego, significa sem Deus. É a própria palavra ateu. E então essas palavras que se esquecem de Deus, essas pessoas vão para o inferno, diz o Salmo 9, versículo, acho que é o versículo 17. Então, não tem crente danado. Danaus era da mitologia grega, mas vamos deixar para lá. Daí veio a palavra danaides. Segundo, se são crentes apóstatas. Não. A análise do texto não dá margem a entender isso. Pelo contrário, comprova em todo o ensino da palavra de Deus que crente é crente. Um crente é chamado de fiel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E fiel, o que é que significa fiel? Fiel significa aquele que não vai voltar para o Egito, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, fiel é aquele, isto é, aquele que foi libertado da escravidão no Egito e não vai voltar mais para lá, ele é o fiel. E no Novo Testamento é o que vai permanecer até o fim. Então, crente é crente, apóstata é apóstata. O que é que João dizia dos que abandonaram? Eles saíram de nós porque não eram de nós. 1 João 2,19. Então,
o que eu vejo daquelas pessoas ali, que a gente vai comentar, do capítulo 6, de 4 a 9, elas estavam entre os crentes, mas elas não eram crentes, como 1 João 2,19. Então, há diversas linhas de interpretação para esse texto. Eu conversei com meu filho, que é um excelente teólogo, lá em Sheridan Hills, pastor Lucas Moura, e ele tem uma linha, assim, bem parecida com a minha. E eu vejo as linhas de interpretações assim. Uma delas é que o agiógrafo, o autor aos Hebreus, trata de pessoas regeneradas. A outra linha é de que trata de pessoas apóstatas. Mas uma terceira linha que eu prefiro trata de pessoas que nunca foram convertidas, apesar de estarem desfrutando da comunhão dos santos e dos privilégios da fé cristã. Então, o autor aos Hebreus, ele chama os crentes de santos irmãos, de amados. Mas a essa pessoa desse grupo, ele chama de eles. Quanto a eles, o autor não se inclui lá, ele diz nós, santos irmãos, ele se inclui, mas quanto a eles, o autor não se inclui entre eles. Então, para início de conversa, eu creio que esse grupo é um grupo de pessoas interessadas. Como existe até hoje nas igrejas, gente interessada, mas que nunca se converte. Gostam dos crentes, vão aos cultos, gostam dos hinos, querem que os filhos se envolvam com os meninos e as meninas da igreja, gostam de ouvir bons pregadores, mas a graça não entra neles. Por isso, observe, a primeira palavra do nosso texto é impossível. É impossível. E no versículo 6 diz que é impossível que aqueles que caíram sejam outra vez renovados, porque eles crucificam de novo o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Não querem assumir qualquer compromisso de seguir a Jesus pela fé e pela obediência da fé. Nunca tomaram uma decisão. São visitantes crônicos. Eu vi essa expressão pela primeira vez, ainda adolescente, na minha igreja aqui em Salvador, no Garcia. Meu pai era o pastor. Que havia uma mulher que frequentava a vida toda a igreja, mas nunca se convertiu. O apelido dela era visitante crônica. E esse tipo de gente aí. Então vamos acompanhar o texto, porque aquelas pessoas gozam dos grandes privilégios que os crentes gozam, com uma diferença. Qual é a diferença? Que os crentes já se dobraram à obediência da fé. Romanos, Paulo fala naquele último capítulo de Romanos, o capítulo 16, ele fala sobre a obediência da fé. Eles não se dobram, eles ficam só no hall, no preâmbulo, na entrada da fé. Veja que o texto diz: foram iluminados. Mas foram iluminados? Mas a iluminação é graciosa. Uma pessoa pode ser iluminada e não ser crente. Por quê? Porque ser iluminado, todos os pecadores foram, sem distinção. Lembre-se que João, no quarto evangelho, ele diz que quando Jesus veio ao mundo, ele diz: a luz resplandeceu nas trevas. A luz não resplandece na luz, ela resplandece nas trevas. E ele continua o argumento: a verdadeira luz alumia todo homem, então todo homem é iluminado. São duas informações aqui. A luz não resplandece na luz, mas nas trevas. Todos os homens recebem essa luz. De modo que a ideia que Jesus veio ao mundo para um grupinho seleto é falsa. Ele veio iluminar as trevas. Ele veio iluminar os perdidos.
Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz que todos os homens, antes de Cristo, estavam mortos em delitos e pecados, isto é, em completas trevas. E Jesus veio não para iluminar os santos, mas os pecadores. Oh, como eu gosto dos nossos hinos antigos. Você gosta, Elber, dos hinos antigos, do cantor cristão, da harpa cristã, sim, daqueles hinários antigos? Tem um, Elber, que é o 183. Ele diz: para todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. Sim. Jesus ilumina o perdido. Agora, Paulo diz que Satanás sempre quer destruir os retos caminhos do Senhor, não é isso que Paulo disse lá ao procônsul? Ele quer destruir os retos caminhos do Senhor. Ele disse aquele mágico que estava interferindo no trabalho de Paulo. Então, ele disse que Satanás quer que os homens não sejam iluminados. Logo, Satanás luta para que a luz do evangelho da glória de Cristo não ilumine, não resplandeça sobre as trevas, segundo aos Coríntios 4, versículo 4. Agora, o que acontece aqui com essa iluminação? É que ninguém é obrigado a receber a luz. Foi iluminado, foi, mas não quis. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? A luz veio ao mundo. Olha, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram mais. Nicodemos está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Observaram? A luz veio ao mundo, não aos santos, não aos crentes, mas ao mundo. E esse mundo aqui, eu já falei sobre esse mundo. Há 3 tipos de mundo no Novo Testamento. Esse aqui é cosmos. É aquele mundo que odeia o Senhor Jesus. O mundo me odiou. E por causa disso, ele odiou também a igreja. Ele não quer a iluminação. Portanto, dizer que aquele grupinho do capítulo 4, do capítulo 6, de 4 a 9, era um grupinho de crentes porque foram iluminados, isso é estranho. Soa muito estranho a doutrina, a boa doutrina, a sã doutrina, o evangelho. A verdade é que todos os homens foram e continuam a ser iluminados, mas eles precisam se posicionar. A luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. Eles escolheram as trevas. Então, o que é que vamos inferir desse versículo? É que a verdadeira luz alumia a todos, em todos os lugares, em todos os tempos, mas o homem precisa se posicionar. Quero, não quero. E não é gostando de ouvir bons pregadores, não é querendo entrosar filhos na igreja, com os meninos da igreja, as meninas da igreja, não é amando os hinos, não é porque é amigo dos crentes. Cada um pessoalmente, individualmente, isso é intransferível, precisa dizer sim à luz e rejeitar as trevas. Agora, na continuação, ele diz que essas pessoas também provaram o dom celestial. Mas, meu Deus, como é que pode provar o dom celestial e não ser crente? Dom celestial, como a palavra já está dizendo, é presente. Doreia, em grego, aqui nesse texto está no genitivo, doreais, mas a palavra no nominativo é doreia. Eles provaram, eles experimentaram. Quando a gente lê Calvino, eu gosto de ler Calvino, não sigo tudo que ele ensina, mas ele tem muito ensino bom. Ele diz nesse versículo, e eu não concordo, que ele rejeita a ideia de que provar nesse versículo é experimentar. Mas na carta aos Hebreus, no contexto todo, o autor usa essa palavra mais de uma vez para experimentar. O verbo experimentar é o verbo gelmai,
esse verbo aparece novamente no capítulo, antes já apareceu no capítulo 2, versículo 9, ele diz que pela graça de Deus, Jesus provou a morte. Gelsetai o verbo, a forma do verbo. Então, naquele versículo ele diz: nós vemos Jesus coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse, experimentasse a morte por todos nós. Não posso concordar com Calvino aqui que provar não é experimentar. Portanto, é provar mesmo, no sentido que entendemos da acepção dessa palavra, como quem experimenta uma comida. Jesus experimentou a morte. Essa mesma expressão, os crentes gostam muito do Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimente como você experimenta uma comida. Mas que dom é esse que eles provaram? Que isso? Esse dom é a graça de Deus, o presente dado a todos os homens. Em Efésios 2, aquele capítulo que os crentes sabem de cor, 2 de 8 a 10, a graça é dom de Deus. Ela não é fruto de obras, não é fruto da minha bondade, da minha santidade. Deus quis a graça, não é? É a mesma palavra aqui em Efésios 2, dorea. Então essa graça é estendida, ela foi estendida a todos os homens. O autor do Salmo 98 diz: perante os olhos das nações. Isaías diz: todos os confins da terra verão a salvação. Toda a carne verá a salvação. E o texto clássico da graça está em Tito 2. A graça foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora, será que significa que todos os homens vão ser salvos porque a graça foi manifestada a todos os homens? De modo nenhum. Só os universalistas entendem isso. Mas a Bíblia não ensina universalismo. O universalismo é uma doutrina falsa. Mas, pastor Pedro, a graça não foi dada? Foi, irmão Anísio. A graça foi e é dada, mas ela precisa ser recebida. Deus quer que todos sejam salvos, isso é graça. Mas ele não pode obrigar uma pessoa a ser salva. A pessoa pode dizer: não quero. Imagine, Elber, que um amigo seu ligou para você e disse: Elber, eu comprei uma Ferrari para você. Aquela Ferrari 250 GTO. Ô, louco. Sabe quanto custa uma Ferrari GTO, Elber? Mais ou menos uns 2 milhões. 2? Sim. 50 milhões de euros. Misericórdia. Aí ele ligou para você, meu amigo Anísio, e disse: a chave está no cofre de um banco, tal banco assim. Vá lá, pega a chave, vai no estacionamento do banco e verifica. Ele pegou, foi lá, foi no estacionamento, ligou aquela Ferrari, deu uma voltinha ali, depois voltou para o cofre do banco, colocou a chave lá, veio embora, ligou para um amigo, disse: meu amigo, muito obrigado, mas aquilo não é para mim, eu não posso ter um carro daquele, eu não quero. Quem foi isso? Provou, experimentou, mas foi embora. Não quis receber. A graça é maior do que uma Ferrari, amigo Anísio, irmão Anísio. Mas como no caso dessa pessoa que rejeitou o carro mais caro do mundo, porque ele não disse sim. Ele disse: eu não quero. Ele precisava dizer: sim, eu quero.
A graça é exatamente isso. Você precisa dizer: eu quero o presente divino. Portanto, dizer que aquele grupo era um grupo de crentes porque provaram o dom celestial, isso é estranho, muito estranho. A verdade é que todos provam esse dom, mas alguns provam e dizem quero, outros provam e dizem não quero. Mas há uma terceira questão aqui que está ligada a essa segunda. Se fizeram participantes do Espírito Santo, como é que uma pessoa é participante do Espírito Santo e não é crente? Olha, provar o dom é sinônimo de participar do Espírito. O maior pecador, pense no maior pecador que você conhece. Ele pode provar do dom do Espírito e participar do Espírito. Esses aqui do grupo capítulo 6 passaram por isso, e eu pergunto: depois dessa experiência eles se converteram? A questão é essa. Receberam um dom, participaram do Espírito, mas não se arrependeram para a fé. Lembre-se que as referências ao dom e ao Espírito são sinônimas. No livro de Atos, a palavra dom é usada para o Espírito. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom. O dom. O nosso grande teólogo que foi para a eternidade no início desse ano, Dr. Roberto Alves de Souza, lá nos Estados Unidos, ele tem uma interpretação, ele com a base no grego, e ele era lente de grego, doutor em grego, ele diz: o texto é: e recebereis como dom o Espírito. Então o Espírito é o dom. Portanto, o dom celestial de que foram participantes é a obra do Espírito. O Espírito é o Espírito da graça. Ele convence o mundo. Ele não vem para convencer o crente. Ele vem para convencer o mundo. Já falamos nessa palavra mundo, cosmos. O mundo em rebelião contra Deus. O Espírito vem convencer o mundo que odeia Deus, que odeia a igreja. Então, ele não diz que o dom e o convencimento do Espírito obrigam o homem a se tornar crente. Não. Pedro diz no texto que eu acabei de recitar, ele trata de arrependimento, batismo e remissão de pecados. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o pecador tem que se deixar convencer e ao mesmo tempo se arrepender. Então, olha, todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos, participam do Espírito Santo. Lembre-se de Joel, capítulo 2, que Pedro repete em Atos, capítulo 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, isto é, sobre todos os homens, e todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é sobre quem for derramado o Espírito vai ser salvo, não. Vai ser derramado e a pessoa tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Portanto, irmão Anísio, dizer que aquele grupo era um grupo de crentes porque foram participantes do Espírito é estranho. O Espírito foi derramado sobre toda a carne e o homem no mundo inteiro. Não diz que foi sobre os crentes, mas sobre o mundo. Da mesma forma, a luz resplandece nas trevas, de modo que o Espírito veio para convencer o mundo, mas o homem precisa se deixar convencer e ainda invocar, isso é, chamar para dentro de si o Senhor. Participaram? Sim, participaram, mas não quiseram. Como no grupo dos que provaram o dom celestial, e o presente precisa ser recebido, essas pessoas participaram do Espírito, mas não quiseram receber o Espírito. Mas tem ainda mais, eles provaram a boa palavra de Deus. Quantas pessoas
como no passado, hoje provam da boa palavra de Deus, participam da comunhão dos crentes, têm o privilégio de ouvir como os crentes a palavra de Deus. Quantas pessoas? Milhares. Frequentam os cultos, amam os hinos, creem que o evangelho é a verdade, reconhecem-se como pecadores, mas não se comprometem, nem tomam uma decisão de aceitar pela fé a verdade que é. Qual é a verdade? É a pregação do evangelho. Deixa eu lhe contar, irmão Anísio. Nos anos 60, meu pai era pastor em Salvador, aqui na Igreja Batista do Garcia, onde eu sou membro até hoje. Desde que nasci em 49 até hoje, sou membro da Igreja Batista do Garcia. Tenho grande alegria da minha igreja. Um dia, converteu-se uma senhora egressa da feitiçaria. E, passado algum tempo, essa senhora perguntou a meu pai se ele faria uma visita à sua antiga líder espiritual, a chefe de toda a feitiçaria, a maior de todas aqui em Salvador. Mas tem que ser lá, pastor, no terreiro dela. Meu pai disse sim. Foi. Aquela senhora muito educada, eu lembro de meu pai contar essa história, muito atenciosa, chamava meu pai de professor. Meu pai era um professor universitário, chamava-o de professor Moura. Ela disse a meu pai que ela o conhecia e o admirava. Ele levou uma Bíblia para ela, uma encadernação luxuosa. Foi muito bem recebido e falou específica, não falou nada sobre a religião dela, mas falou do amor de Deus por ela. Sabe o que ela disse ao final? Antes de ela dizer, ela disse: professor Moura, meu pai foi com umas 3 ou 4 pessoas da igreja. O senhor poderia cantar o hino Foi na Cruz? Conhece esse hino, né? Sim. 396 do cantor cristão. Meu pai cantou com aquele grupo de crentes e ela disse isso a meu pai: professor Moura, eu sei que o evangelho é a verdade, mas eu não posso seguir o evangelho. Que é isso? O que aconteceu? Esta senhora provou a boa palavra de Deus, mas deliberadamente ela rejeitou, né? Eu gosto dos livros, eu não tenho os livros, mas eu tenho um irmão que é pastor e ele tem a coleção completa dos livros do pastor Aníbal Pereira dos Reis. E ele ontem disse: mas Pedro, você vai falar sobre isso, mas você precisa ler doutor Aníbal Pereira dos Reis. Eu tenho um livro aqui, vou levar aí agora. Não deu tempo de eu ler o livro, mas eu li alguma coisa muito importante. Ele disse: essas pessoas de Romanos 6, de 4 a 9, permanecem anos e anos a fio entre os crentes, sob a influência da palavra de Deus. Desfrutam dela nas mensagens que ouvem, mas são ouvintes, não são cumpridores da palavra. Olha que coisa, né? Tiago afirma: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque o ouvinte engana-se a si mesmo. Portanto, dizer que aquele grupo era um grupo de crentes porque provaram a boa palavra de Deus é estranho também. Soa estranho. Porque o homem deve provar e reconhecer-se pecador e aceitar a oferta gratuita que a palavra de Deus oferece. E ainda eles provaram também não só a boa palavra, mas os poderes do mundo vindouro. O autor aqui, na verdade, ele está tratando da mesma boa palavra. Aqueles interessados haviam provado a boa palavra e agora o poder da boa palavra, porque a boa palavra trata do mundo vindouro. Qual é o poder da palavra? Hebreus capítulo 1, o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e isso poderia ser traduzido assim: por sua palavra poderosa. Seria linda essa tradução, embora pela palavra do seu poder esteja correto, mas eu creio que seria melhor por sua palavra poderosa.
Então a palavra de Deus é poderosa e capaz de fazer tudo quanto ele determina. Provaram a boa palavra e os poderes, isto é, as virtudes. Virtude é poder. Jesus disse, de mim saiu virtude, quando aquela mulher com fluxo de sangue, né, foi curada por ele. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. As virtudes do mundo vindouro, como aquela senhora que há pouco citei, diante da palavra que aponta o juízo, aqueles interessados não quiseram ir adiante. Eu sei que o evangelho é verdade, mas eu não posso seguir o evangelho. Como homens e mulheres que estiveram diante do Senhor Jesus e dos apóstolos, ouviram todo o ensino, até a verdade sobre o juízo de Deus, mas não quiseram. Portanto, dizer que aquele grupo era um grupo de crentes porque provaram o poder da palavra e os poderes do mundo vindouro eram crentes por isso, é estranho. Porque o homem deve provar, isto é, ouvir a palavra e crer que ela pode levá-lo ao arrependimento e à fé para a salvação. E esta salvação é que livra o homem da ira futura. Só Jesus pode livrar o homem da ira futura. Então, eu entendo que trata-se de um grupo de interessados, não de crentes. Receberam a graça para se tornarem crentes, receberam a luz do evangelho, a mesma que resplandece sobre todos os homens, participaram do dom do Espírito, participaram da boa palavra e da poderosa palavra de Deus. Eu espero que você leia tudo novamente depois desse texto, todo esse texto de capítulo 6, todo ele, até o versículo 20, que é o último versículo do 6. Mas eles não passaram de interessados. Tudo que o autor afirmou que eles participaram, refere-se ao preâmbulo da conversão, aos preâmbulos, ao hall, à entrada, não à conversão. Não há lugar em todo esse texto que se diga que houve arrependimento e fé para a salvação. Não houve. O que houve é o versículo 6, depois caíram. O verbo é parapipton. Esse verbo é muito interessante, porque esse verbo é pular de lado. Pular de lado para fora. Pular de banda. Imagine uma pessoa viajando em um barco e decidiu não continuar a viagem, pulou para fora. Isso é parapipton. Certamente sabia nadar e voltou nadando. Desistiu. Então, o verbo lembra saltar de lado, lembra que a pessoa estava completamente envolvida com aquela viagem, com aquela embarcação. Mas desistiu dela e pulou. Depois de tudo quanto experimentaram, caíram. Creio que aqui nesse texto aqui, trata de judeus que se interessaram pelo cristianismo, experimentaram tudo, decidiram finalmente que não queriam ficar no cristianismo, voltaram ao judaísmo. Mas hoje há pessoas que passam por toda essa mesma experiência e não saem do mundo, decidem voltar ao mundo. Então, cuidado, porque você pode se deparar cuidado, porque depois de serem iluminados, de provarem o dom celestial, de se fazerem participantes do Espírito Santo, de provarem a boa palavra de Deus e os poderes dessa boa palavra, que fizeram eles? Parapipton, caíram, pularam para fora, abriram mão, abandonaram, desertaram para voltar ao judaísmo. E hoje, uma pessoa que faz isso para voltar ao mundo. Então, não se trata de crentes que pecaram. Aliás, a versão que pode dizer ali parapipton, traduzir aquilo como pecaram. Não. Não se trata de crentes que pecaram. Porque se pecaram ali, então Jesus tem que, depois de tudo que o Senhor Jesus fez, e eles pecaram,
ali significa que a obra de Jesus não foi completa para ele, como não é aqui mais adiante. Mas aqui trata de crentes que participaram de tudo deliberadamente, de pessoas abriram mão de tudo, ficaram só na boa experiência, não chegaram ao arrependimento e à fé para a salvação. Então, o versículo 6 diz: quanto a eles, olha, um grupo separado dos crentes, não é quanto a nós ou quanto a vós, amados, como o apóstolo, o autor espera. Quanto a eles, o que é que eles estão fazendo com isso? Crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Eu tenho uma tradução melhor do que essa, que vai entrar na revisão que eu espero que o pastor Sócrates me dê esse privilégio. O original, Anastaurontas, reautons. O que significa isso? Significa que eles estão crucificando Jesus para eles mesmos. Jesus está crucificado, mas o sacrifício de Jesus não é completo para eles. Pode servir para todo mundo, mas para eles mesmos. Quanto a eles, crucificam Jesus para eles mesmos. Viram? O sacrifício de Jesus não é completo para eles. Por isso, para eles, Jesus tem que ser crucificado novamente. Só para eles, para realizar a salvação deles. O que é isso? Expor Jesus ao vitupério novamente. Não é isso que a missa, não é isso que acontece na missa? Essa estranha cerimônia reproduz o sacrifício de Jesus. A missa obriga o Senhor Jesus a comparecer a uma mesa para sofrer todo o motejo, toda a vergonha, todos os nossos pecados novamente. Mas o sacrifício de Jesus foi Rapax. O autor aos Hebreus usa essa palavra, Rapax, uma vez para sempre. Não tem repetitivas o sacrifício de Jesus. Então o autor diz: mas de vós, amados, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Está convencido que os crentes não agem como aqueles interessados. Por isso a palavra é diferente para eles. Coisas que acompanham a salvação. Como Paulo diz aos Filipenses, eles têm que operar a salvação, não pular para fora. Eu recomendo aqui no final a leitura do livro do F.F. Bruce, comentário à carta aos Hebreus. Também recomendo o livro que o meu irmão, pastor Miguel, me emprestou ontem, do Dr. Aníbal Pereira dos Reis. O crente pode perder a salvação? É uma pergunta que ele faz. Mas Bruce, ele diz, o texto trata de pessoas que desfrutam dos privilégios do pacto com o povo de Deus, mas depois, deliberadamente, renunciam a tudo. Não são crentes. Não são crentes que vão para o inferno. Não são crentes que apostataram da fé. Crente não vai para o inferno. Crente não apostata. Crente não renuncia ao evangelho. Interessados, sim. Vivem a vida toda. Têm o privilégio do pacto do povo de Deus e renuncia a tudo. É isso aí, meu amigo Anísio, irmão em Cristo, e meu amigo pastor Elber Costa. A palavra está com você. Muito bem, pastor. Muito bem, que bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. O senhor consegue identificar na Bíblia pessoas, né, que de repente se encaixam dentro dessas pessoas, né, como a dúvida do nosso querido irmão aqui é das pessoas que, se essas pessoas apostataram, se essas pessoas, então assim, dessas pessoas que experimentaram, conforme o senhor falou, o senhor consegue identificar alguém na Bíblia? Veja só, eu não sei do futuro desse rapaz, mas o Senhor Jesus estava diante de um homem rico que queria herdar a vida eterna.
E Jesus disse: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois venha e me siga. A Bíblia diz que ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Este rapaz experimentou tudo, a ponto de dizer a Jesus: quero herdar a vida eterna. Que tristeza para o coração do Senhor Jesus ver aquele rapaz se retirar triste. Ele experimentou tudo, mas depois ele disse: não, é muito difícil para mim. Toda pessoa que diz: eu gosto do evangelho, mas o evangelho não é para mim, é uma dessas pessoas, entendeu? Não adianta dizer: Ananias e Safira não. Eu acho que Ananias e Safira eram crentes. É outro tipo de crente. E parece que já chegou uma pergunta aí sobre o que é o pecado para a morte, viu? É outra pergunta que Deus vai nos dar a graça de responder. Eu vou confirmar com o William e com o Romeu, mas eu creio que chegou essa pergunta aí sobre pecado para a morte. Sim. Pecado que não tem não tem perdão. Há um pecado que não tem perdão e há um pecado para a morte. São duas coisas distintas e a gente vai, quem sabe, incluir Ananias e Safira aí nesse pecado para a morte. Mas o que eu digo é que Ananias... vamos pensar em Saul? Sim, por exemplo, Saul... Eu também lembrei de Saul aqui, pastor. Eu não sei como foi o trabalho do Espírito Santo pessoalmente em Saul antes de ele morrer, mas ele experimentou de tudo, não é? Sim. Eu não posso dizer que Saul, mas que dizer de Judas? Experimentou tudo. Tudo. Ele esteve até o último dia com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus o chamou de amigo, né? A que vieste? Jesus não queria que ele viesse fazer aquilo. O que Jesus não queria que ele viesse? O João diz que quando ele entrou ali no cenáculo, Satanás encheu o coração dele. Jesus disse: para que você veio? Não é? E então Jesus chamou Judas de amigo até a última hora, mas ele abriu mão de tudo. É um outro exemplo aí, firme, né? Porque Jesus depois disse que ele era filho da perdição. Então, ele foi apóstolo, teve todos os privilégios, mas ele disse não. Ele parapipitou, pulou para fora daquela embarcação maravilhosa que era o colégio apostólico, onde todos continuaram, exceto ele, não é? Acho que são dois exemplos assim, mais ou menos, mas eu tenho dúvida quanto a Saul, né? Sim. Acho que Saul se arrependeu no final da vida, né? Alguém disse que não, porque ele é um homicida, ele se matou. Mas a graça é maior do que... Embora a Bíblia diz que os homicidas não vão herdar o reino de Deus, a hora de Saul era uma hora de desespero, né? Ele já estava sendo alcançado pelos... Ele já estava ferido gravemente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso eu acho que de repente depois, pastor, vai ser um bom tema para o senhor trazer também, porque há uma dúvida, né? Há uma dúvida muito grande em relação aos homicidas também, né? Tem muita gente que polemiza e tal. E não sei se é interessante trazer, porque às vezes a gente vai falar um negócio desse, é um motivo que o cara tem para querer suicidar. Veja só, o grande segredo é ouvir o evangelho. Se a pessoa nunca ouviu o evangelho, aí a coisa é séria. Sim. Mas se a pessoa ouviu o evangelho, o Espírito Santo trabalha na fraqueza. Romanos 8:26. Qual é a hora da maior fraqueza de uma pessoa? Não é a da morte? A Bíblia diz em Eclesiastes que não há homem que possa deter o espírito e não há poder sobre a morte, não há armas na peleja contra a morte. Então, a hora da maior fraqueza humana é a hora da morte física. Nessa hora,
o Espírito de Deus pode atuar. Mas a pessoa tem que ouvir o Evangelho. Porque sem o Evangelho não há um meio da pessoa a conhecer. O Evangelho é poder para a salvação daquele que crê. Muito bem, então tá aí, mais uma vez estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura, trazendo-nos mais uma vez aí, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Hoje a gente falando um pouco de Hebreus, tirando a dúvida do nosso querido Anísio, né? Hebreus capítulo 6, aí a gente, dos versículos, se bem que o pastor aconselha que o capítulo 6 todo seja lido, né? Então, mas hoje falando especificamente de os versículos de 4 a 9. Né? Então, assim, ficou bem claro. Quero lembrar você, se você quiser ouvir de novo, na terça-feira, às 21 horas, a gente vai reprisar aqui na Rede 316. Então, imperdível para você que de repente, né, quer ouvir de novo, porque podemos dizer, esclarecimentos, são dúvidas ou até mesmo um estudo, né? Que vale a pena você ouvir aí pelo menos umas 5 vezes, que é para ver se consegue até mesmo responder depois outras pessoas, né? E você que tinha dúvida, pronto, acho que ficou bem claro. Meu pastor, tem muita gente plugada com a gente além aqui do Brasil, né? Depois, quando o senhor deu início ao programa, chegou muita gente dos Estados Unidos, Colômbia, México e Itália. Olha só que legal. Que maravilha. Além aqui do Brasil, que muita gente já chegou por aqui. E o nosso WhatsApp, claro, fica caladinho, todo mundo prestando atenção. Prestando atenção, e depois, claro, volta ao normal, começa ao povo interagir novamente aqui com a gente, né? Meu pastor, mais alguma coisa sobre o assunto? Gostaria de acrescentar? Bem, eu quero dizer ao meu amigo irmão Anísio e aos ouvintes do Brasil e fora do Brasil, que esse texto, Hebreus capítulo 6, pode ser de 1 a 12, aí não tem problema, a leitura está toda dentro do contexto. Bem ao contrário de ser um texto sobre crentes que apostataram, sobre crentes que perderam a salvação, é um texto esclarecedor da promessa da salvação eterna e da absoluta segurança dos crentes na promessa da salvação em Cristo Jesus. Lembrem-se de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se meu ouvinte crê nessa verdade saída dos lábios de Jesus, então, mesmo que algum texto lhe pareça indicar que há um meio de perder a salvação, esse crente deve procurar ajuda do seu pastor, do seu professor de Bíblia, de um professor de seminário, uma ajuda para entender aquele texto, mas nunca acreditar que um crente pode perder a salvação. Só se perde aquilo que é efêmero. Efêmero significa do dia. A palavra reimera em grego é o dia. Dessa palavra vem efêmero, significa passageiro. Só se perde o que é passageiro. O que é eterno nunca se pode perder. O Senhor Jesus é eterno e a sua salvação é eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém vai arrebatar uma ovelha da minha mão. Amém. Que Deus abençoe meu ouvinte, Deus abençoe meu amigo Elber Costa, que Deus abençoe toda a equipe da Rede 316, que Deus abençoe todo o trabalho do seu reino aqui na terra, em nome do Senhor Jesus.
Muito bem, obrigado, meu pastor. Obrigado mais uma vez pelo tempo disponibilizado aqui pra gente. E sexta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta aqui então com mais um Versículos Difíceis aí, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e tenho certeza que vai ser bênção demais mais uma vez pra gente, com certeza. E com isso também, pastor, começa a chegar muitas perguntas, né? E aí agora a gente vai ter que achar um outro programa, um outro espaço para fazer 2 programas na semana, porque talvez a minha esposa estava até falando. A minha esposa estava até falando sobre isso. Sim. Talvez um programa para a gente colocar as perguntas que ao longo dos anos se multiplicam. Quando eu era diretor da Imprensa Bíblica Brasileira, o que chegava de pergunta era brincadeira. E essas perguntas são recorrentes. Sim. Talvez a gente tivesse um programa só para essas perguntas e um outro programa para responder perguntas. Entendeu? Sim. Assim, como uma pessoa perguntou hoje, o crente pode usar o dízimo dessa maneira assim, que não é uma palavra sobre texto difícil da Bíblia. Sim. Entendeu? Sim. Alguém essa semana perguntou: pastor, por que muitos crentes, líderes importantes são calvinistas? Isso não é texto difícil da Bíblia, embora seja uma pergunta muito, muito importante, entendeu? Agora, por exemplo, na próxima semana, é texto difícil. Eu já fui informado que na próxima semana quem é Melquisedeque. Ora, isso aí é complicado. E isso está lá em Gênesis, no livro de Gênesis, também na carta aos Hebreus. Esse personagem, Melquisedeque, quem é ele? O texto bíblico é difícil de compreensão, tanto no Gênesis quanto na carta aos Hebreus. E então, isso é texto difícil. E um outro programa para responder perguntas. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Sexta-feira que vem, então, mais uma vez estaremos juntos aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Amém, à disposição, ouviu? Deus abençoe vocês. Obrigado, bom fim de semana, abraço em todos aí na nossa querida Salvador. Amém, obrigado. Valeu. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,